O que eu ouvi nas últimas horas, e queria ouvir o Luiz Fernando sobre isso, é se as alterações de última hora no texto, Luiz, tornaram o novo marco fiscal como, assim, está mais flexível, gera uma segurança maior na hora do cumprimento da meta. O que te pareceu para além do placar que foi tão expressivo? Olha, as modificações, depois de vai de um jeito, vai de outro, elas ficaram melhores, ou seja, o texto sai melhor do que ele entrou no Congresso, na Câmara, né? Ainda tem que ir para o Senado. O que é muito bom. Esse arcabouço, ele tem uma série de questões, entre elas, um aumento contínuo do gasto público. Então, não é um melhor caminho. Por outro lado, reduz drasticamente o risco de uma explosão da dívida pública, o que é muito positivo. Então, o resultado é o prêmio de risco dos ativos brasileiros, ele tem caído e vai continuar caindo um pouco mais, e nós temos um arcabouço que ele está um tostãozinho mais firme do que ele entrou na Câmara. Agora, Fernando, falando para quem está em casa, né? Porque eu acho essas discussões todas, elas são muito importantes. Esse era o projeto mais importante do governo Lula. Se esse projeto saísse de lá da Câmara de uma maneira horrorosa, o humor do mercado hoje ia estar outro. Por quê? Porque esse é um congresso que dá para pessoas como Luiz Fernando Figueiredo, que estão aí trabalhando na gestão de grandes investidores aqui no Brasil, ou seja, gente que compra Brasil, bota dinheiro para circular no Brasil, para produzir no Brasil, todas essas pessoas, elas precisavam dessa garantia. Olha, beleza, você vai implodir o teto de gasto, que já estava furado mesmo, eu reconheço que ele não estava funcionando, mas ele era uma regra. Eu quero saber que regra que vem no lugar. Né? Depois eu até vejo se ela é melhor ou se ela é pior, mas eu preciso que tenha, no mínimo, uma regra. Isso aconteceu, isso foi feito ontem. Como isso, Luiz, pode impactar, eu digo, na ponta a execução da economia? Por exemplo, hoje o Cajado falou, olha, o juro vai cair mais rápido porque nós aprovamos o texto da forma como ele foi aprovado. Isso tem um impacto direto para a dona de casa ou para a trabalhadora ou a advogada que está assistindo a gente, porque vai comprar carro, vai poder voltar a parcelar, vai ficar possível parcelar de novo carro, empréstimo residencial, televisão, geladeira, tudo isso, né, que hoje o juro está contaminando. O que mais? É possível falar em queda de juro? O que mais o arcabouço pode trazer de impacto para a economia da vida real, a palpável, a economia da rua? É o seguinte, o que o arcabouço faz, nada é garantia, né, mas ele ajuda muito a que a gente tenha uma coisa chamada estabilidade. Se a gente tem uma situação de estabilidade, tudo fica melhor, né? É um pouco aquela história, se eu ficar me preocupando com a minha sobrevivência, eu não consigo andar para frente, eu não consigo me desenvolver. Agora, se eu tenho minha sobrevivência relativamente estabelecida, eu consigo melhorar a minha vida, eu consigo me desenvolver, eu consigo estudar, eu consigo ir para frente. O que nós estamos com esse arcabouço estabelecendo é um mínimo de estabilidade, de racionalidade. Então, a partir daí, você consegue que o país possa andar para frente. Claro que vai depender das outras políticas, reforma tributária, se vai ter uma reforma administrativa ou não vai, se toda a parte microeconômica não vá para o lugar errado, como muitas vezes o governo tem tentado. Então, mas é um pressuposto, sabe? É como se fosse o seguinte, olha, agora eu tenho um salário, eu não gasto mais com o meu salário, então eu tenho uma tranquilidade de viver minha vida. Então, para todo mundo é isso que quer dizer. E quando a gente olha os títulos têm melhorado bastante as suas taxas. Por quê? Porque as pessoas estão vendo menos risco, estão vendo um ambiente provavelmente mais estável. Então, a própria rolagem da dívida pública está ficando mais barata. Para dar uma ideia, já caiu 1 ponto ao ano a rolagem da dívida pública desde o início do ano. Por quê? Por conta desse arcabouço fiscal. Isso quer dizer 80, 90 bilhões de reais a menos de custo. Isso dá um bom jogo para uma série de coisas, né? Então, o Brasil ele está tendo um custo a menor, ao redor de 80, 90 bilhões de reais por ano,
por conta de ele ser percebido como um país mais estável. Gente, Luiz Fernando Figueiredo, em português castiço, em economiquez, em politiquez, ele está sempre bombando, comunicando aqui com a gente. Obrigada, meu caro, até a próxima, bom trabalho para você.